Salve, salve, amigos do canal Detetives Vascaínos, muito boa noite para vocês. Está entrando no ar mais um giro completinho de informações sobre o Vasco. Vamos destrinchar aqui o pós-jogo contra o Atlético, a repercussão dentro do Vasco desse resultado de ontem e, claro, sinalizar para você as possíveis mudanças visando o duelo contra o Juventude e vão acontecer, viu? Portanto, fique ligadinho até o final desse vídeo, deixe sua curtida aí embaixo, compartilhe o nosso conteúdo e venha se juntar a nós nesta plataforma. Muito importante o seu apoio para a minha continuidade no ar. Bom, e o Vasco já se encontra no Rio após a derrota de ontem diante do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Treinou hoje no CT Moacir Barbosa e derrota essa que foi encarada como uma frustração pelo time, por eles terem saído na frente, né, terem iniciado bem o jogo e vacilado aí na metade para o final do primeiro tempo, onde tomou a virada. De qualquer forma, os jogadores estão confiantes para a partida de volta, muito por conta do fator São Januário. O Caldeirão pulsa de uma forma que contagia todos em campo e é considerado o 12º jogador nesta disputa. Lembrando que para se classificar direto, o Vasco precisa vencer a partida a partir de 2 gols de diferença. Vencendo por diferença de 1, pênaltis. E se empatar, claro, dá galo. Mas há uma confiança interna que esse panorama vai ser revertido aqui em casa. O Vasco segue vivo, esse é o recado. Porém, para que isso aconteça, meus amigos, é preciso rever estratégias e efetuar mudanças na equipe. Rafael Paiva considera que para esse segundo jogo o time vai ter que sangrar muito para vencer. Esses aí foram os termos usados por ele ontem na coletiva após o jogo para sinalizar a guerra que dará contornos aí a essa partida. Ele entende que o Vasco vai precisar ser mais agressivo ofensivamente. Diz que tem tentado isso de pressionar o adversário no campo deles, mas que isso tem causado uma certa exposição ao erro. Ele vai tentar corrigir isso nesses dias, mas está ciente de que há um processo em evolução. De qualquer forma, ele considerou que o Vasco evoluiu com uma nova postura em campo, principalmente no primeiro tempo, né, antes de tomar a virada. Um dos jogadores mais criticados da derrota foi o zagueiro Léo Pelé. Lógico que houve falhas coletivas, mas a participação do Léo nos 2 gols do Atlético aborreceu aí demais os torcedores, que pedem a todo instante aí a titularidade do zagueiro João Victor, que ontem mais uma vez ficou no banco. É evidente que o Rafael Paiva tem tentado aí fazer um rodízio na zaga, sacou o Léo Pelé tempos atrás, colocou o João Victor, semana passada tirou o Maicon, o colocou de novo ontem e voltou a tirar o João Victor. Porém, o Léo quase não fica de fora. Então há uma expectativa que mudanças ocorram aí no sistema defensivo principalmente. Ontem, após a partida, o Rafael Paiva abordou longamente esse tema e considerou que a disputa da zaga está em aberto e não garantiu a continuidade dos jogadores nos próximos jogos. Então, vamos ouvir aí as explicações do Rafael Paiva. Trocamos as duplas de zagas, né? A nossa dupla de zaga em alguns jogos. A gente, na minha opinião, conseguiu resgatar. Eu acho que eles vinham de bons jogos. Essa era uma dúvida que a gente tinha, né? Cada um com a sua particularidade. O Léo vinha de bons jogos, né? É um zagueiro canhoto, isso faz diferença, você jogar com 2 destros. Mas eu sempre falei, eu acho que a gente tem 3 zagueiros ali que estão numa disputa aberta, para esse jogo também era. E a gente optou pelo Maicon e pelo Léo, né? Agora os próximos jogos a gente tem que ver, antes do jogo do Atlético a gente tem 2 jogos importantíssimos, né? O Juventude é uma final para nós, a gente precisa dar a resposta no Campeonato Brasileiro. E temos o jogo do São Paulo ainda antes do Atlético de novo. E a gente tem jogado num limite de erro mais alto, né? A gente tem tentado ser mais agressivo, a gente tem tentado jogar pressionando o adversário fora de casa no campo deles, e a gente sabe que a gente fica mais exposto ao erro. Acho que incomodava muito o torcedor do Vasco quando a gente ficava atrás, com os zagueiros muito próximos do Léo Jardim, e a gente tem tentado mudar isso, né? E a gente sabe que é um processo. Nesse nível de jogo é muito difícil, fora de casa, marcar da forma que a gente tentou marcar, e eu acho que isso faz parte do processo. A gente tem que ir para frente, o erro de um é o erro de todo mundo,
e a gente vai jogo a jogo revendo aí as nossas estratégias, tentando sempre buscar a vitória, evoluir o Vasco como um conjunto, como uma equipe, ser uma equipe mais agressiva. E a torcida tem que ter paciência com alguns jogadores, mas a gente não vai mudar o que a gente tá pensando em fazer coletivamente, principalmente de comportamento, de tentar criar uma rotina de agressividade, e a gente sabe, de novo, que a gente vai estar exposto. A gente teve os nossos zagueiros contestados, né, por muito tempo. Acho que a gente está conseguindo dar uma resposta. Eu sinto que hoje o Vasco é uma equipe equilibrada, é uma equipe que consegue se portar bem defensivamente. A gente conseguiu melhorar o futebol dos nossos zagueiros, e a gente tem que ir para o jogo com o que a gente sentir que é a melhor opção, né? Acho que o João é um zagueiro fantástico também, fez um grande jogo contra o Cruzeiro, tem a sua característica de jogo, é um zagueiro veloz. O Maicon é um zagueiro muito experiente, corta muito caminho, é um jogador que dentro da área é muito forte. O Léo é um zagueiro rápido, canhoto, acho que cada um tem a sua característica, mas é importante, quando chegar o jogo do Atlético, a gente perceber quem vai estar mais pronto. Acho que todos os detalhes, assim como você diz, faz muito sentido, e não dá para mim cravar aqui agora para você quem que a gente vai colocar, né? Porque a gente tem 2 jogos antes pela frente, e a gente vai trabalhar da melhor maneira possível para a gente colocar os 2 que vão estar mais aptos e vão conseguir fazer um grande jogo contra o Atlético, assim contra o Juventude, assim contra o São Paulo. Mas a gente tem que ter paciência ali para a gente perceber o que vai acontecer, e a gente vai dar uma resposta para a torcida dentro de campo. Para mim isso é o mais importante. Como vocês puderam ouvir aí, o treinador deixou bem claro que pode rever suas estratégias e rever a colocação das peças que vem colocando em campo. E não garantiu aí que o Léo Pelé permaneça, pelo menos ele tentou desconversar. A tendência, meus amigos, é que para essa partida de sábado contra o Juventude, o Paiva já começa a fazer seus testes, visando aí achar uma melhor formação para encarar o São Paulo no dia 16 e o Atlético no dia 19, caso a partida seja mantida para esta data. Ficou muito claro para mim pelo discurso apresentado pelo treinador. Óbvio que ele vai poupar quem tiver que ser poupado, até para não estourar, mas vai fazer alterações sim. Além do sistema defensivo, que pode ter a volta do João Victor, o técnico pode rever aí um novo substituto do David, né? O Pumita ontem entrou no seu lugar ali, mas não foi muito bem naquele setor direito, e o técnico pode dar chance a outro jogador, ou montar uma nova formação. O próprio Ryan pode voltar ao seu posto pelo setor direito, fazer com que o colombiano Emerson Rodrigues permaneça no setor esquerdo. Outra mudança, essa já é certa, é a saída do Cocão, que foi expulso contra o Cruzeiro. Mesmo que não tivesse sido expulso, seus 2 últimos jogos, onde o jogador parecia muito nervoso e atrapalhado, já faria o técnico rever os seus conceitos. Para o seu lugar, o Esforça, é claro, é o mais indicado. Em relação ao Coutinho, o jogador sentiu ali um cansaço muscular ontem e optou por sair. Além disso, ele ainda está em processo de condicionamento por ter ficado muito tempo fora e acabou ali acentuando seu desgaste físico também. Há uma dúvida se o jogador vai ou não para esse jogo de sábado, embora o Vasco só volte a jogar no dia 16 por conta da data FIFA. Mas o Rafael não quer queimar etapas com o Coutinho. Considera um jogador que dá outro nível para a equipe e por isso requer paciência com ele. Ele deixou claro ontem que vai ver como o Coutinho irá reagir ao jogo contra o Atlético para ver se ele terá aí então condição de jogar contra o Juventude 100%. Caso fique de fora, o Payet seria o seu substituto natural. Mas para o jogo contra o Atlético, o Coutinho já é considerado o titular da posição, peça-chave, tendo inclusive botado o francês no banco. Sobre Maxime Domingos, que muitos perguntam o porquê do treinador não dar novas oportunidades para ele, olha, o Paiva fez questão de responder ontem esse questionamento. Disse que o suíço está nos planos dele sim, e que inclusive tem treinado bem, mas está em processo de adaptação em relação à velocidade do jogo. De qualquer forma, rasgou elogios a ele, dizendo que é um atleta que está a ponto de entrar e dar conta do recado, já que dá fluidez de jogo para o time. Nessa partida contra o Juventude mesmo, a expectativa é que o Maxime receba uma oportunidade de jogar mais tempo. Pode ser uma peça aí, tentada pelo treinador, caso não seja de início, de repente, no decorrer do jogo. Vamos ficar de olho. Bom,
Bom, meus amigos, essas são as informações de momento do Vasco. Amanhã estarei passando mais detalhes dos bastidores do último treino, visando a partida contra o Juventude no sábado e, claro, trazer notícias também da equipe de Caxias do Sul. Grande abraço e até lá!